Olá, pessoal, tudo bem? Novamente estamos aqui e é um prazer nos encontrar para falar sobre esse livro tão maravilhoso que é Conflitos Existenciais, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Nós temos feito vários encontros por partes de capítulos desse livro que é verdadeira terapia em relação aos nossos transtornos, às nossas tendências equivocadas que nos atrapalham tanto em relação ao nosso processo evolutivo. Joana de Ângeles, com seus livros, tem demonstrado um arsenal de ferramentas maravilhosas que a gente pode utilizar para esse autodescobrimento, nossa autotransformação. E essa modificação sempre vem com um olhar amoroso e também com bases seguras dentro da psicologia, dentro de informações da doutrina espírita. E a gente se sente muito honrado de ter essa oportunidade aqui, né? Nós da Apometria Amor e Luz. E nós estamos falando agora, nesse momento, sobre o medo, né? E a gente viu no nosso encontro passado o que significa, de onde vêm esses medos, né? E Joana de Anjos, ela menciona muito o fato dos nossos registros, né? Os registros que a gente tem dos nossos desencontros, né, das nossas transgressões das leis divinas, tudo isso com o peso da culpa. E para evitar, né, um novo confronto, para evitar uma nova experiência no qual a gente tem esse registro, a gente prefere, às vezes, evitar, fugindo, se negando, e isso tende a bloquear a nossa vida. Então, dentro de tudo isso, quanto mais informação, mais conhecimento, mais a gente vai ter essa coragem, essa fé de analisar, né, esses desafios da nossa vida, esses conflitos. E aqui nós estamos como parceiros, né, de toda essa caminhada, de toda essa descoberta. Eu peço a vocês, né, que dentro da possibilidade de cada um, revejam os outros vídeos, né, e procurem compartilhar, né, é um trabalho que a gente tem feito bem cautelosamente, minuciosamente, para poder refletir mais, de uma forma mais completa em relação a tudo que a gente acessa nesses livros maravilhosos dela. E falar sobre medo é uma coisa muito interessante, porque a gente tem esse medo já dentro da nosso histórico, né? Dentro do que a gente viveu desde os tempos remotos, o instinto de preservação, isso é muito presente em nosso ser. Então, esse instinto, esse medo, né, que Joana de Anjos menciona, ele é uma das características principais de destaque quando a gente vai tentar identificar quais são os medos, né? Quais são os medos mais evidentes, né? Então, nesse capítulo nós vamos nessa parte, né? Segunda parte do capítulo 4, a gente vai falar sobre diferentes manifestações do medo. E ela aponta como esse medo da morte, medo de algo acontecer contra a nossa integridade física, né? Que já vem, então, linkado com o que a gente já viveu no passado, esses passados remotos, né? Então, isso já está muito impregnado dentro da gente. E a gente viu, dentro dessa situação toda que a gente viveu da pandemia, o quanto pessoas, quanto isso desengatilhou, né? Foram verdadeiros gatilhos para que esses traumas, esses receios todos ficassem mais ainda evidenciados. Então, por isso que a gente vê tantas pessoas que passaram pela pandemia e ficaram muito mal emocionalmente e com muitos transtornos, síndrome de pânico, né, ansiedade, depressão, né? E aí é preciso a gente ter um olhar muito atento
sobre isso, porque quando a gente vai buscar a raiz dessa situação, ela não tem uma lógica nessa existência atual, né? Então, procurar olhar isso com outros olhos é um caminho muito adequado para a gente conseguir sanar essas desarmonias, esses transtornos. Ela menciona também, nesse segundo capítulo, nessa segunda parte do quarto capítulo, outros tipos de medo. E a gente precisa analisar isso, né? Então, ela coloca como perda de emprego, né? Quantas pessoas foram submetidas a demissões, a mudar um padrão de vida por conta da dificuldade que a pandemia ocasionou? E isso também volta novamente a mexer com a segurança, né, dentro de toda uma condição que a gente tem da nossa integridade, do nosso bem-estar, da condição de vida. Então, isso começou a gerar incertezas e, novamente, foram gatilhos para que todo um processo muito mais pesado viesse para aquele ser que não tem conhecimento, não tem uma estrutura emocional adequada para enfrentar esse desafio, onde todos nós estamos no mesmo barco, né? Uns com um tipo de problema, outros com outros, mas é importante que a gente entenda que ninguém se encontra numa zona cômoda, né? Todo mundo está sendo mexido, remexido nos seus conceitos, nos seus padrões, né? Tendo que avaliar suas emoções, e isso é muito importante que a gente reflita nisso. Pare um pouquinho, que essa loucura que está o dia a dia nosso, separe um pouquinho do seu tempo para refletir, né? Como a gente se encontra diante de tudo que a gente está vendo. Então, também tem, Joana de Anjos menciona aqui a questão dos apegos, né? Então, perda de objetos valiosos, né? De valores. Tem a questão emocional, quando a gente tem medo de perder a atenção do outro, né? Perder o amor, entre aspas, do outro, né? E se coloca dentro de um relacionamento tóxico por conta disso. E aí a gente coloca também uma condição, né? Um porquê disso, a baixa autoestima, né? Tem outros medos que a gente pode colocar aqui, que ela também menciona nessa segunda parte do quarto capítulo, que é o medo de altura, né? Medo de estar em contato com muita gente, de animais, insetos. E, inclusive, tem pessoas que manifestam medo que elas não sabem dizer do quê, né? Elas têm medo, medo do oculto. E todas essas situações, né, a gente vê que esse tipo de transtorno, ele vai meio que bloqueando a pessoa a compreender que aquele processo, né, aquela referência do que ela tem medo, é algo que não tem a razão, o motivo de tudo que ela está sentindo, desse pânico, desse temor, né? E aí a gente compreende uma coisa bem interessante. A vida inteira a gente está passando por processos de grandes mudanças. O nosso corpo passa por modificações fisiológicas. Nossa vida passa também por alterações emocionais, né? Que são muito profundas. E se a gente for olhar para trás, tudo que a gente já viveu, passou, presenciou, a gente pode sim se compreender como verdadeiros vitoriosos, né? E aí, isso, quando a gente olha, vê tudo que a gente passou e onde a gente está e se coloca e vê o que nos é apresentado na nossa frente para enfrentar, e a gente tem essa força, essa coragem que nos impulsiona. Mas quando vem
esse medo, ele faz com que a gente fique cego diante de todas as nossas vitórias, todas as nossas conquistas. A gente simplesmente esqueça isso e se coloque numa posição que ainda não aconteceu. Então, começa a gente construir vários muros que nos impedem de acessar o novo, o necessário à nossa vida. Essa falta, né, de condição, ela demonstra uma invigilância nossa, porque quando a gente está muito focado fora da gente, e a gente acaba se esquecendo, a gente deixa lacunas que vão ser preenchidas é, com outros conteúdos que vão causar muito prejuízo para a gente, né? Quando a gente não se conhece, e aí a gente vai criando toda uma condição aí que não é real, né? Esse temor, esse medo do novo, do inesperado, né? Daquilo que a gente não sabe exatamente o que é na nossa frente, como uma prova mesmo que a vida está aplicando para a gente, no qual a gente acha que a gente não está preparado ainda. Recusar isso, se negar a essa situação, é praticamente a gente se colocar em situações muito mais complicadas, difíceis. E Joana de Anjos, ela coloca muito bem isso, quando ela coloca, peço licença para vocês para ler o que ela menciona aqui. Ela diz o seguinte: no calendoscópio das mudanças biológicas e emocionais, cada ocorrência expressa-se de maneira muito própria, variando de um para o outro indivíduo, tendo em vista a sua constituição emocional. Então, o que a Joana de Anjos menciona isso? Ela coloca que tudo que vem, né, tudo que acontece para a gente, ela vem moldada dentro do que nós somos capazes de enfrentar, de desenvolver. Então, é importante que a gente entenda isso. A vida vai dar exatamente aquilo que nós somos capazes. E então, dentro disso, né, é importante que a gente não se coloque como um julgador do outro, né? Quando a gente rapidamente coloca um senso, né, de certo, errado, o que a pessoa tem que fazer, porque cada um vai ter as suas condições pessoais, íntimas, para enfrentar o que seja na vida dela. Então, é muito importante a gente compreender isso. E isso traz uma leveza. A partir do momento que a gente tira esse peso do julgamento do outro, a gente se torna muito mais flexível em relação a como a gente vai lidar com as nossas próprias dificuldades, né? Essa rigidez, ela nos inibe, nos prende muito ao sofrimento. E, novamente, ela coloca aqui que a fé e a coragem, né, são atributos extremamente importantes para a gente. A gente tem percebido que nesse momento onde a gente está passando, né, a gente tem a situação da pandemia, a gente tem a notícias de guerras, de conflitos, desajustes familiares, problemas sociais, políticos. Então, dentro de tudo isso, onde, como eu falei anteriormente, ninguém se encontra numa zona cômoda. Todo mundo está sendo movido, né, movimentado, como se fosse um terremoto emocional,
Os nossos mentores falam também um tsunami de emoções para a gente saber lidar com isso. E dentro de tudo que está aparecendo, a fé e a coragem são as nossas aliadas para a gente enfrentar essa guerra, né, emocional, essa guerra de preconceitos, de desajustes. Mas uma das coisas que eu tenho observado muito, e é bom a gente refletir sobre isso, é a falta desse amparo, dessa espiritual, né? A gente tem a oportunidade, às vezes, de viajar em outros lugares, onde o interesse é completamente desfocado dessa parte que é tão essencial para o nosso ser, que é o espírito, né? E essa ligação com o Criador, porque isso nos fortalece. E a gente tem percebido que quem tem essa base, a família que cultiva isso, né, ela é uma família muito mais, com muito mais condições de enfrentar problemas. E as pessoas que não têm esse suporte da fé, da espiritualidade, da essa religiosidade, dessa ligação com o nosso Pai Criador, essas pessoas elas estão com um barco à deriva, totalmente descontrolado. Então, vem a tempestade, né, vem o tsunami, vem o terremoto, e os desastres acontecem. Então, a gente tem encontrado muitas pessoas extremamente desamparadas, né, com medo, medo de tudo, se sentindo frágeis. E essa diferença, por exemplo, quando a gente vê, eu acredito que vocês já tiveram oportunidade disso, de ver pessoas que é, estão numa condição extremamente delicada, às vezes com uma doença, né, terminal, como câncer, ou, né, sem emprego, mas conservam uma alegria, uma coragem, uma disposição, uma fé. E tem outras que não tem nada a reclamar, e mesmo assim elas olham a vida delas e se sentem extremamente desamparadas, com medo de tudo, né? E elas colocam essa situação como fim da linha, não vem perspectiva de nada. Essa é a diferença da fé e da coragem daqueles que não têm isso. A informação que a gente está passando, ela precisa ser manifestada, porque sempre tem um tempo para a gente fazer o reencontro com Deus. Bom, Joana de Anjos, ela faz um alerta muito importante, né, sobre alimentar-se de autoconfiança. E ela volta o nosso olhar para o período, né, da educação infantil. Como é importante a gente ter um olhar atento para as nossas crianças. E a gente olha como tem sido um grande desafio, porque os pais, eles precisam muitas vezes trabalhar fora, eles precisam correr atrás do sustento da família, tanto o pai quanto a mãe, os cuidadores que têm, são pessoas, às vezes, que, apesar de fazerem o máximo que eles podem, ficam ainda muito aquém do que é o necessário, porque eles não têm um devido preparo. Então, essas crianças, elas já, desde o início, elas começam a manifestar comportamentos que exigem uma educação, né? Então, a gente vê crianças, né, filhos, já manifestando a insegurança emocional, o medo, né? Então, os ciúmes do irmão, o ciúme do pai, os ciúmes da mãe, né? E dentro disso também, além desse desvio, desse comportamento que exige uma orientação adequada, a gente vê também a emoção fluindo nisso, que vem
através de ímpetos de raiva, de ódio, e tudo isso, quando vem dentro de um ambiente familiar que não tem esse olhar, né, essa condição de orientar aquela criança, essa criança ela vai crescendo e vai passando por outros estágios que ela fica um adulto, ela vai se tornar um adulto extremamente complicado, né? Frágil, inseguro, ou ao extremo, né? Por conta da sua fragilidade, às vezes ele quer ocultar isso e se transforma, às vezes, numa pessoa violenta, né? Que grita, que xinga, mas por dentro ele tem medo, por dentro ele está mal, por dentro ele está inseguro. Então, quanto antes a gente olhar para as pessoas que estão ao nosso lado, procurar olhar com esses olhos mais aprimorados, e principalmente com as crianças, é o ideal. Bom, essa necessidade da gente educar as crianças, né, orientar bem os adolescentes e tudo mais, tem um princípio muito importante dentro disso, é o respeito ao próximo, é o respeito em relação ao que o outro se manifesta, ao que o outro é, né? E quando não é observado, quando não é educado, aquela criança ela vai atropelando tudo isso. E o medo ele está presente, né? Porque muitas vezes o medo faz com que a gente se distancie do que é necessário para a gente. Então, é importante analisar isso. Joana de Anjos, ela coloca também aqui o medo, né? E ela volta a falar, o medo dos relacionamentos, né? E, como eu falei anteriormente, então, aquela criança que já manifesta vários problemas emocionais, inseguranças, registros também que são colocados, né? São evidenciados na infância, mas que ela traz no passado, né? Desses transtornos, desses desvios, quando ela passa para uma idade que já é o desenvolvimento mais forte, né, dos relacionamentos, adolescência, né, ela sai daquele ambiente familiar, onde a mãe é acolhedora, o pai é uma figura já que já busca encorajar essa criança para a vida. Essas duas posições, quando elas são muito bem caracterizadas, muito bem sólidas, né? Essa criança ela vai seguindo os estágios seguintes da vida com muito mais condição para qualquer dificuldade que surgir na vida dela, né? Ela pode passar pela fase da adolescência, sua descoberta, da descoberta em relação ao outro, e, né, da sua manifestação no ambiente social, né, a constituição da família dela. Então, ela está muito mais segura. Ela não cresce uma pessoa, ela não se torna uma pessoa medrosa, onde alguém vai falar um pouco mais alto com ela vai se acuar, vai ficar com medo, ou ela não quer se expressar, ela tem vergonha de si mesma. Então, é importante que a gente note como a falta de uma orientação, ela causa grandes prejuízos. Então, esse medo de se relacionar com o outro, isso deve ser trabalhado logo na infância. Mas quando isso não é possível, né, quem dentro de todas essas informações que a gente está passando, deve passar e observar o adolescente, por exemplo,
quantos adolescentes que a gente conhece, né, que correm para o seu quarto, vão para a frente de uma tela do computador, ou para um celular, ou o que for, e não tem esse trato com os seus familiares, não consegue externar suas emoções, porque ele tem medo, às vezes, de falar o que ele está sentindo, ele tem medo, às vezes, de falar quais são as sensações físicas que ele está sentindo, né? Essas dificuldades entre se posicionar sexualmente, né? Então, tudo isso precisa ser analisado por aqueles que têm acesso, à oportunidade de receber essa informação que a gente está passando. E tantos outros meios aí que falam coisas maravilhosas. Então, esse adolescente que se enclausura, que se fecha, com medo de se expor, de se revelar, de se relacionar com o outro, com tudo, quase toda certeza, ele vai constituir famílias fragilizadas, né? Vai ter um processo difícil de educação com os filhos dele, porque se ele não soube lidar com ele mesmo, como ele vai lidar com uma criança que está surgindo, ainda mais no mundo de hoje? Então, é importante a gente trabalhar essas necessidades, essas frustrações, esses medos, né? Esse medo da gente não ser aceito pelo outro, né? Quantas mães educam suas crianças para que elas não tenham frustrações nenhuma, né? Que elas não sofram, né? E isso causa uma ilusão, porque exatamente são as nossas dificuldades, os nossos tropeços, alguns nãos na nossa vida que fazem com que a gente tenha flexibilidade. Então, aquela educação na qual a mãe não deixa a criança cair, não deixa a criança chorar, não deixa a criança se frustrar, está sempre lá pronta para suprir as necessidades dessa criança, ela está causando um grande prejuízo e que futuramente ela não vai estar lá quando essa criança ou a adolescente ou adulto precisar dela. E o mundo disser não, né? As pessoas se afastarem, se negarem, algo não acontecer. Então, a gente vê reações extremamente violentas quando isso acontece, que revelam a imaturidade dessa criança que não foi educada devidamente. Então, Joana de Anjos coloca uma frase aqui maravilhosa que a gente precisa refletir. Pior do que amar é não receber resposta idêntica, é o prejuízo de nunca haver amado. Então, nunca ter amado. Esse eu acho que é uma das coisas mais tristes do ser humano. E há muita gente que é assim, né? Que tem medo de se relacionar, de se entregar, de ter uma troca afetiva dentro de uma sinceridade. Então, a gente vê aqui muitos relacionamentos que são praticamente uma ilusão, porque a mulher ela procura buscar toda uma beleza exterior e o homem também, ou apresentar uma condição financeira que atraia. Essa é a atração, a beleza exterior e a condição financeira. E quando não se encaixa nesse padrão que foi idealizado, a pessoa recua. Não, não tem as características físicas que ela deseja, mas o coração sente que aquela pessoa é especial, mas ela fala, não, não vou, e as pessoas, o que as pessoas vão pensar de mim? Ou aquele relacionamento que busca somente
ao interesse financeiro, mas não tem uma condição emocional que vale a pena. Então, aquele relacionamento vai se tornando frio, vai se rompendo. E as pessoas às vezes insistem. Por quê? Porque medo do que vai acontecer. Ah, não, eu preciso continuar esse relacionamento porque ele é meu provedor. Né? Quantas mulheres, infelizmente, estão nessa situação? Ah, eu não tenho para onde ir, então eu tenho que ficar nessa situação. Então, o medo, né, de estar encarando a vida, mesmo com toda dificuldade, mas com dignidade, faz com que essa mulher seja uma referência de um relacionamento extremamente tóxico, né, sem amor, para os seus filhos. Vale a pena a gente refletir sobre isso, né? Então, ela, falando novamente, né, a incerteza é a pior companheira nas lições afetivas, né? E a gente procura sempre ver isso. A todo momento a gente tem oportunidades para crescer, para amadurecer, para trocar informações, né? E quando a gente rejeita isso, é um desperdício, né, dessas maravilhosas lições da vida. Bom, e aqui, Joana de Ângeles, eu amei essa parte, porque ela coloca que exatamente as nossas dificuldades, as nossas decepções, os nossos tropeços, as nossas quedas, os nossos nãos, né, que a gente recebeu muito na nossa vida, são grandes mestres que nos ensinam de forma eficiente. E eu acredito nisso. Se a gente parar e olhar para trás e ver a quantidade de coisas que a gente conseguiu superar exatamente pelas dificuldades, né? Isso é muito bom. Isso traz uma força para a gente. E aqui ela coloca outros tipos de medo, né? Medo de falar em público, medo de ficar só, né? E aí eu trago um pouquinho da experiência que a gente tem, esse medo de falar em público, né? Quantas vezes a gente vem, né, e fala, poxa, eu falei aquela palavra errado, ou, nossa, eu não devia ter feito daquele jeito. A gente que tomou uma iniciativa de estar aqui conversando e tudo mais, não é fácil, né? E cada um tem essa necessidade de apresentar algo para o mundo que seja bom, né? E a gente, às vezes, quando fala em público, a gente está falando não para o público, mas para a gente mesmo. E os nossos registros, aqueles registros que eu mencionei de culpa, que Joana Dias coloca várias vezes nesse livro maravilhoso, é um alerta, porque o que a gente fala tem que ser vivido, né? Então, é importante a gente analisar isso. Muitas das dificuldades, às vezes, da gente falar alguma coisa em público, é esse receio do que aquilo que a gente está falando vai virar contra a gente, né? Então, vale a pena a gente refletir, porque o nosso chakra laríngeo, ele dá alerta, muita coisa, às vezes, que está engasgado, que a gente não consegue, gagueja, é porque o conteúdo emocional ainda está aqui, né? E está vibrando ainda. Então, nós todos somos seres imperfeitos, estamos caminhando para a perfeição e ninguém está aqui para julgar ninguém. Bom, então, quando a gente recusa isso, né, esses exercícios da vida, a gente se nega as oportunidades da vida. E Joana de Anjos faz um alerta que essas oportunidades, elas não vão estar sempre para a gente, né? E
conforme for as nossas condições físicas, né, nosso tempo, as circunstâncias, tudo isso vai sendo alterado e a tendência é as coisas se tornarem um pouquinho mais difíceis. Então, vamos aproveitar agora, já, né? Superando isso, olhando esses medos, esses traumas, né? Essas inseguranças, de uma forma muito mais amadurecida, né? Mais flexíveis, aceitando que nós somos ainda aprendizes das lições que Jesus nos colocou. Mas essa coragem e essa fé é que faz toda a diferença na nossa trajetória. Então, desejo para vocês muitas, né, bênçãos a respeito disso. Quem desejar adquirir esse livro maravilhoso, o link está embaixo nas descrições. E eu peço para vocês, compartilhem, tá? Para que mais pessoas reflitam isso, adquiram um livro, tá bom? E estamos aí no grupo Apometria Amor e Luz. Quem desejar, é só acessar o nosso link. Temos grupos tanto no WhatsApp como no Telegram, vários trabalhos e vários estudos. E esse é um dos que a gente sente mais alegria de estar passando para vocês. Então, muita gratidão e até o próximo encontro.